Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Francisco Hélio, eu sou escritor e hoje nós vamos falar sobre os 3 grandes desafios a serem enfrentados pelos autores iniciantes antes de começar a escrever o seu primeiro livro de ficção. Então vamos lá! Muitos autores iniciantes conduzem as suas histórias de forma apenas intuitiva e acabam perdendo foco, desperdiçando tempo e recursos, protelando ou abandonando o sonho de ver o seu livro escrito e publicado. Isso ocorre em função do que chamamos de as 3 grandes travas ou barreiras que impedem os autores iniciantes de levar adiante as suas obras. A primeira grande barreira a ser enfrentada é aquela que o autor iniciante impõe a si mesmo. Não somente ele, os outros também, mas geralmente é o autor ou autora iniciante que impõe a si mesmo, que é acreditar que você não pode, que escrever um livro não é para você. É o velho mito de que para escrever um livro tem que ter um dom literário, tem que ter a idade certa, ou que precisa ser um profissional da área, um jornalista, um editor, um revisor, o que é falso. Na verdade, ninguém nasce com o dom da escrita, ele precisa ser desenvolvido, treinado, aperfeiçoado. E é bem verdade que há casos de escritores precoces, mas também há de escritores tardios, como por exemplo, Cora Coralina, que vendia doces e era semi-analfabeta. E mesmo assim, superou essas barreiras e publicou seu primeiro livro quando tinha 75 anos. O que é um bom exemplo de como vencer as dificuldades e realizar o sonho de escrever um livro. A segunda trava ou barreira a ser superada está relacionada com os gêneros literários. É a crença de que é preciso ter conhecimentos prévios sobre a literatura, que tem que ser formado em letras, ou ser professor de português, ou mesmo que conhecer a fundo os gêneros literários para escrever um livro, o que também é falso. Na verdade, há pessoas que poderiam ser bons escritores ou escritoras, mas desistiram por não saber classificar as suas obras. Se eram livros de ficção ou não ficção, se eram dramáticos, líricos ou narrativos, se eram contos, novelas ou romances, mas isso não é tão importante. Há casos de escritores clássicos que não sabiam como classificar literariamente alguma de suas obras. Por exemplo, Macunaíma, de Mário de Andrade, que o autor não sabia se era um romance ou algo mais folclórico e acabou batizando o seu livro como sendo uma rapsódia, que ele chamou de um apanhado de temas retirados do povo. Agora imagine se Mário de Andrade tivesse que se preocupar antecipadamente com essas travas e barreiras, ou mesmo com qual gênero literário em que teria que encaixar o seu texto histórico. O livro atípico do herói sem nenhum caráter, que não se encaixava bem em nenhuma classificação literária da época, jamais teria sido escrito, não é mesmo? Então, você precisa conhecer, mas não pode deixar que os gêneros literários te impeçam de escrever o seu livro. A terceira grande barreira é a que está relacionada com a ausência de planejamento. Além dos obstáculos que costumam ser impostos aos autores iniciantes, por eles mesmos ou pelos outros, um dos principais motivos para não levar adiante o sonho de escrever um livro é a ausência de um planejamento que lhe dê um norte, um rumo ao seu projeto literário. Então, se você já tentou várias vezes e travou, se acha que tem bloqueio ou passa dias e dias tentando escrever uma linha sequer e não consegue, nós acreditamos que está faltando planejamento. Ao adotar um planejamento inicial, os autores iniciantes vão evitar a perda de tempo e recursos, vão evitar brancos criativos e vão conseguir superar as demais travas e barreiras que os fazem desistir e às vezes nem começar a escrever os seus livros. Identificar previamente estas 3 grandes travas ou barreiras criativas e onde dentro delas estão concentradas suas maiores dificuldades vai ajudar os autores iniciantes a direcionar seus esforços para destravar o seu processo de escrita e escrever o seu livro de ficção. Você continua a acreditar que escrever não é para você? Acredita que não sabe o suficiente sobre os gêneros literários ou que precisa de um bom planejamento para dar início ao seu projeto literário? Então conheça o método Meu Sonho, Meu Livro.
Clique no link fixado abaixo e saiba mais sobre o método que vai te ajudar a organizar suas ideias e a elaborar um planejamento para o seu livro. Até o próximo vídeo. Tchau!